Bom dia, amados, bom dia, estamos nós aqui mais uma vez, glória a Deus. Vamos ter um tempo de intercessão e adoração. Estamos passando por um momento crucial e nós precisamos de discernimento, espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Então, enquanto vocês vão chegando, Aninha, seja bem-vindo. Vou chamando aqui as pessoas para participarem. Espero que a internet ajude a gente, que eu estou no meio de um monte de pedra. Não sei se isso vai influenciar na transmissão, mas independente disso, vamos tentar, porque é um tempo de bastante necessidade e nós temos que orar, temos que clamar e buscar discernimento do Senhor. Acabamos de receber uma notícia muito séria para o Brasil, uma notícia muito séria para os acontecimentos, e precisamos orar para que o Senhor traga sensatez ao nosso coração, para que a gente possa manter a esperança. Então convido você que está chegando a fazer o seu aviãozinho decolar e chamar as pessoas para que possa estar conosco aqui. Não queremos perder tempo, queremos remir o tempo porque os dias são maus. Estou chamando aqui a galera da minha rede de amigos. Espero que você faça o mesmo aí. Temos motivos importantes para a gente orar agora. Então, em nome de Jesus, oramos. Hoje nós vamos... em nome de Jesus, nós estamos aqui num lugar muito abençoado, né? Uma região muito abençoada. E eu não sei se você sabe, Santa Catarina, se você olhar no mapa, ela tem a figura de uma chave, o simbolismo de uma chave. Eu também não sei se você sabe, mas assim como no Brasil existem várias profecias com relação à nação, existem várias profecias com relação ao sul, com questão de avivamento. A mais conhecida é que do sul viria um avivamento, com um vento sul que sopraria por todo o país e traria o último avivamento da nação. Mas em Santa Catarina existem profecias e histórias de avivamento que começaram aqui, fantásticas, não só em Santa Catarina, mas em Rio Grande do Sul. E uma delas fala sobre Santa Catarina ser uma chave de destrave para aquilo que aconteceria, o último avivamento que aconteceria na nação. Interessante que algumas semanas atrás, um dos ministros, se eu não me engano, Barroso, não tenho certeza, não, acho que não foi ele, mas aqui em Porto Belo, foi literalmente convidado a se retirar, né? Teve que ir embora daqui por causa que em Porto Belo, onde ele tem uma casa, não conseguiu ficar por causa das manifestações. Nós queremos orar. Antes de mais nada aqui, eu queria convidar você a chamar outras pessoas para nós intercedermos. Não sei quem está acompanhando aí, mas essa noite o presidente Jair Bolsonaro deu entrada no hospital militar, com dores abdominais. As últimas informações que chegaram, é difícil você obter informação clara, mas as últimas informações que chegaram com relação ao estado dele é que ele pode ser que ele precise passar por uma nova cirurgia, né? E o único diagnóstico que saiu na mídia até agora é que é uma possível hérnia em uma das cicatrizes da operação que ele fez. E a gente vem alertando, a gente vem falando sobre alguns discernimentos proféticos que o Senhor tem nos dado. Então, a gente não sabe, mas agora, agora saiu um boletim da própria equipe de Bolsonaro, inclusive o próprio Mourão, entendeu? Então, é importante demais a gente ter muito cuidado com as informações e a origem de onde elas vêm, né? Eu estou aqui mais ou menos há 1 hora investigando para que a gente possa orar da forma correta, certo? Mas agora, essa notícia, ela já tomou uma proporção maior, então parece mesmo que ele está com problema de saúde, seja o que for. É muito importante isso, porque discernindo o que o pai está falando desde o início da gestão do Bolsonaro, nós estamos alertando, e eu participei de reuniões, vi vários irmãos que eu testemunho do compromisso de intercessão, principalmente, que para mim tem 3 coisas que é super importante que a gente avalie, para a gente discernir as escrituras não de maneira leviana e não por especulação, que é aquilo que o Senhor
Jesus está falando para vários irmãos em vários lugares e que testifica, certo? Então, com base nisso, existe um alerta sobre a vida do presidente já desde o início do mandato dele. Ontem eu compartilhei um pouco sobre isso. Eu falei que ele, exercendo o segundo mandato, não sei se ele chegaria ao fim. Então, pode sim acontecer algo inesperado aí. E para os dois lados, né? Tanto para o lado do presidente Bolsonaro, como do lado do Luiz Inácio. Então, o nosso papel não é especular, o nosso papel é orar, porque o que importa agora, é claro que qualquer vida, seja ela do presidente, seja ela de um irmão, essa é muito importante. E o nosso papel em um quadro de doença, de enfermidade, como Pedro nos ensina, está alguém doente, chame os líderes da igreja e ore, e perdoe os pecados, e ore por ele, para que seja curado. Então, o nosso papel é de intercessão, principalmente com relação a um líder, num momento tão específico como esse que nós estamos. Também não sei quem acompanha a TV Bolsonaro, não sei se vocês sabem, mas o Bolsonaro e a família mantêm uma TV, um site chamado TV Bolsonaro. E nesse site, nessa TV, há alguns dias, acho que 2 ou 3 dias atrás, eles colocaram lá uma propaganda, dando a entender que no dia 18/11, algo muito importante aconteceria. Então nós vamos orar, né? Então vamos começar orando agora. Eu convido você a orar comigo. Espírito Santo, antes de mais nada, nós te chamamos. Yahweh, Yud, He, Vav, He, Elohim Adonai. Nós chamamos a sua presença, nós chamamos você, Espírito Santo. Nós convidamos você, Espírito Santo, para que nos ajude. Submetemos o nosso entendimento, o nosso pensamento, as nossas emoções ao Senhor. Submetemos ao Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que você nos dê uma orientação clara. Pedimos, Yahweh, Yud, He, Vav, He, que você ative o nosso homem espiritual e não nos deixe à mercê, Senhor, de dúvidas, de confusão, de especulação. Mas nós nos juntamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós nos juntamos aqui para que nós possamos entender aquilo que você está construindo, aquilo que você está fazendo, as suas movimentações, os seus planejamentos. Por isso nós clamamos e nós te pedimos agora que você nos oriente, que você nos traga sensatez, que você nos traga sabedoria e discernimento. Senhor, como a tua palavra nos ordena, no primeiro mandamento, nós queremos te amar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com toda a nossa alma. E é diante dessa proposta, diante dessa palavra, que nós nos juntamos aqui como um só homem, Pai. E te pedimos em nome de Jesus que você traga a verdade. Senhor, em nome de Jesus, um dos slogans que tem sido usado, Senhor, aqui no Brasil nesses últimos anos é João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tua palavra fala em João 8,31 que nós precisamos observar os fundamentos e os ensinos do Senhor para que nós conheçamos a verdade e a verdade nos liberte. Então hoje, Senhor, no momento de tantas fake news, no momento de tantas mentiras, no momento de tantos enganos, nós nos juntamos aqui para que você traga a luz, traga a verdade. Senhor, coloque o seu holofote e dissipe todas as trevas. Não permita que nós sejamos enganados, Senhor, pelas fake news, pelas mentiras, pelos enganos. A tua palavra é clara, Senhor, quando ela diz que o diabo é o pai da mentira e que a mentira lhe é própria. Então não permita que a gente caminhe, que a gente baseie as nossas intenções, os nossos pensamentos em mentiras. Senhor, traga esperança através da verdade. E nós clamamos pela verdade agora. Pedimos, Espírito Santo, que você nos revele a verdade do seu plano, a verdade dos acontecimentos. Senhor, ilumina todo lugar onde tem um engano, onde tem a mentira. Senhor, onde estão, Senhor, tentando, Senhor, engodar-nos. Todo um engodo, Pai. E calabaçurianda, nós clamamos agora para que você nos traga lucidez, para que você nos traga compreensão, para que você nos traga, Senhor, revelação da tua palavra. Senhor, as escrituras dizem que ninguém pode esconder uma lâmpada acesa debaixo de uma cama. Ninguém pode esconder, Senhor, uma lâmpada acesa, uma cidade acesa de trás dos montes, Pai. Então traga a luz agora, Senhor. Nós clamamos pela tua luz sobre o Brasil. O Brasil precisa de, Senhor, uma movimentação de arrependimento. E nós estamos diante do Senhor não com arrogância, não com orgulho, não com triunfalismo, mas clamando, reconhecendo que nós estamos, Senhor, temos nos afastado do Senhor.
Mas nós não queremos, Senhor, viver afastado. Os nossos pais têm se afastado do Senhor. Os nossos líderes têm se afastado do Senhor. Mas nós queremos permanecer na sua presença. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, produz em nós um quebrantamento legítimo, um espírito de arrependimento legítimo. Mostra para nós, Senhor, onde nós precisamos dobrar-nos diante do Senhor e nos arrepender. Reconhecemos que temos cometido vários tipos de pecados, Senhor, e nós liberamos sobre nós, Pai, a tua palavra de perdão. Senhor, te pedimos que você libere esse perdão que excede o nosso entendimento, essa paz que excede o nosso entendimento, e purifica os nossos caminhos, para que nós possamos glorificar o teu nome. Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de fortaleza, espírito de temor, espírito de conhecimento, espírito de entendimento e 7 espíritos de Deus, nós invocamos a tua presença sobre o Brasil, nós invocamos a tua presença sobre a igreja, nós invocamos a sua presença, Ruach HaKodesh, sobre a vida de cada irmão que está aqui, sobre a vida de cada irmão que está chegando e sobre a vida de cada irmão que vai acessar depois essa oração. Nós liberamos essa oração a partir desse lugar, a partir desse território, a partir desse ambiente, a partir desse estado, Senhor, que você disse que é uma chave para destravar o futuro do Brasil, é uma chave para destravar, Senhor, o avivamento no Brasil. E nós cremos nas palavras dos profetas, nós cremos no testemunho profético, nós cremos nos testemunhos de irmãos que vieram antes de nós e de movimentos de oração que começaram aqui nesse estado e se espalharam, movimentos de oração que começaram no sul do Brasil e se espalharam. E por isso nós oramos, Pai, espalhe esse fogo, espalhe essa chama. Não estamos aqui para especular, Pai. Não estamos aqui, Senhor, para dar uma falsa palavra, para liberar uma falsa profecia. Senhor, nós estamos aqui diante de muito temor diante de Ti. E reconhecemos que não conseguimos fazer nada se não for pelo poder do Teu Espírito. Reconhecemos que não podemos liberar nenhuma palavra se não for com o zelo da Tua palavra. Por isso nós te pedimos, Espírito do Senhor, aquele que tem ouvidos, ouça o que você diz. Nós queremos ouvir o que você está falando com relação ao Brasil. Nós queremos ouvir o que você está falando com relação ao que fazer agora. Nos ensina, Senhor, o que nós devemos fazer. Jesus, nos diga o que nós precisamos fazer agora. Comunica com os meus irmãos, comunica com, Senhor, cada irmão que está espalhado no Brasil. Traga, Senhor, palavras de oração, traga, Senhor, palavras de visão, traga, Senhor, sonhos, traga revelações. Senhor, movimenta os seus anjos sobre o Brasil agora. Senhor, nós precisamos que você vá até Brasília agora, vá até os lugares onde estão os líderes. Senhor, constrange-os pelo poder da tua pressão, Pai, da tua pressão espiritual. Traga sobre eles temor, terror, zelo, Senhor, sobre o ímpio e sobre o que te conhece. Traga um profundo espírito de temor, profundo espírito de quebrantamento, Senhor. Encontra os líderes no Senado, na Câmara de Deputados, no Parlamento, Senhor. Encontra os líderes no STF, no Itamaraty, no Planalto, na Alvorada. Nós posicionamos agora e te pedimos, e liberamos uma palavra de quebrantamento, de horror, de terror, assusta, assombra o coração e o pensamento desses líderes, para que eles saibam quem é o Senhor. Mostra a tua glória, se revela para eles, Pai. Venha em visões, venha em sonhos sobre a vida dos ímpios e dos que te conhecem. Venha em sonhos sobre a vida, Senhor, dos ministros do STF. Deixe que eles vejam quem você é, Pai. Deixe que eles percebam quem você é. Deixe que eles tenham um encontro com a tua luz, com a tua glória, e eles, Senhor, se dobrem diante do Senhor. Nós liberamos uma palavra de encorajamento para o povo brasileiro a partir desse lugar, a partir dessa posição sacerdotal que nós estamos assumindo. Liberamos uma palavra, Senhor, de arrependimento, de quebrantamento, Pai. Liberamos uma palavra de glória, de graça, de verdade, Pai. Senhor, os frutos da justiça semeiam-se na paz para aqueles que promovem a paz. Te pedimos que você nos traga um espírito conciliador, pacificador, que a igreja possa ser uma agente da pacificação no país, que a igreja esteja preparada para esse tempo. Pai, apresentamos a vida, Senhor, do Jair Messias Bolsonaro e do Luiz Inácio Lula da Silva na sua presença. Esses dois homens que têm protagonizado esse momento na nação. Esses dois homens que estão protagonizando um polarismo. Esses dois homens que estão protagonizando, Senhor, as vias por onde essa nação vai. E nós te pedimos em nome de Jesus que você encontre esses dois homens com poder e autoridade, assim como você encontrou
Saul e Davi, encontra agora o Jair Messias Bolsonaro, encontra agora Luiz Inácio Lula da Silva e exerça sobre eles a tua soberania, exerça sobre eles o teu poder, exerça sobre eles a tua autoridade, exerça sobre eles a tua verdade, exerça sobre eles o teu arrependimento, exerça sobre eles o teu poder, Pai, a tua unção, a tua sabedoria, Senhor. Senhor, se revela a eles, Pai, se revela, Senhor, coloca pessoas ao redor deles que tragam, Senhor, um ambiente profético, um ambiente apostólico, onde eles se dobrem diante do Senhor. Senhor, cumpre aquilo que você disse que faria, chegou o tempo, então cumpre o que você disse, cumpre as tuas promessas, cumpre as tuas profecias, Senhor, ajuda-nos a contar os dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Ajuda-nos a discernir os dias para que nós tenhamos um coração sábio. E que nós pedimos agora, nos ajuda a entender os tempos e as estações para que nós possamos alcançar esse coração sábio. E entender qual é o momento profético que você está liberando nas nações. Quais são os juízos que você está liberando nas nações. Quais são as palavras que você está liberando nas nações e principalmente sobre o Brasil. Qual é o aspecto profético do Brasil nesses dias. Qual é o papel do Brasil nesses dias. É assim que nós oramos, é assim que nós nos posicionamos como um só homem diante do Senhor, clamando, Senhor. Só você tem todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade, toda a soberania. Só você se assenta num trono de glória, aonde, Senhor, as bases do seu trono são justiça e retidão. Senhor, o teu trono está na sala do trono, você está assentado ao lado do Pai, você governa todas as nações, você é o descendente de Davi, que Deus prometeu que se assentaria na Nova Jerusalém e governaria as nações da terra a partir do Monte Sião. Então nós oramos para que se cumpram as tuas palavras. Reconhecemos, Pai, que temos pecado contra o Senhor porque não temos discernido o tempo. E te pedimos uma direção clara para discernir o tempo, para entender os propósitos e as intenções do seu coração. Dá-nos um coração sábio. Senhor, ajuda-nos a contar os dias. Nós queremos aprender a contar os dias. Ensina os meus irmãos que estão ouvindo agora essa live, estão ouvindo essa oração, a aprender a contar os dias, a aprender a contar as estações, a aprender a discernir o tempo, para que eles possam ter um coração sábio, eles possam ter esperança em momento de perseguição, esperança em momento de tribulação. Em nome de Jesus, nós oramos agora para que você se apresse em socorrer o Brasil. Senhor, para que essa greve que está se iniciando hoje não se prolongue, para que você tenha misericórdia daqueles que precisam de alimento, daqueles que precisam de provisão, Senhor, das próprias famílias, Senhor, dos caminhoneiros, Senhor, das próprias situações que isso vai gerar no país, Pai. Nós oramos em nome de Jesus para que você se apresse, encurta esse tempo de juízo, encurta esse tempo de julgamento, Senhor, para que nós possamos ver a tua glória se manifestando. Senhor, se espalha de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, quebra a dureza, quebra a cerviz do Alexandre de Moraes, que tem pesado com mão forte, como se fosse um faraó, Senhor. Quebra, Senhor, a dureza do coração dele. Senhor, quebra a dureza do coração da igreja. Senhor, em nome de Jesus, que insiste, Senhor, em demorar-se, em se dobrar e se arrepender. E levanta, Senhor, uma igreja, Senhor, como Maria, que se chore aos seus pés, que, Senhor, lave os seus pés com as suas lágrimas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos diante do Senhor toda essa movimentação. Sabemos, Senhor, que a nossa luta não é nessa esfera, sabemos que essa luta não é nessa dimensão, não é nesse ambiente. A tua palavra é clara, Senhor, a tua palavra nos dá vários, Senhor, exemplos que a nossa luta acontece numa dimensão espiritual, e pedimos que você oriente-nos nesse momento onde o espírito do anticristo está agindo, a pessoa do anticristo está agindo, as nações estão se macumunando e cumprindo o que está escrito em Salmo 83, em Salmo 2, em Zacarias. E nós te pedimos como nos posicionar nesses dias, como a sua noiva deve se posicionar nesses dias, Pai. É assim que nós oramos. Liberamos uma palavra sobre a saúde do Jair Messias Bolsonaro. Liberamos uma palavra sobre todos os riscos de atentado que ele corre nesses dias. Liberamos uma palavra para que, independente o que seja que aconteça na vida dele, Senhor, qualquer evento, dê glória para o teu nome, para que todos saibam que você é o soberano que governa sobre o Brasil. Senhor, Senhor, com um coração igual ao seu coração, nós o abençoamos para que você possa exercer nele o seu poder, abençoamos para que ele possa ter coragem, ousadia, para que ele possa ter saúde, para que ele
ele possa, Senhor, ter sabedoria para liberar palavras que conduzam a nação a um lugar, Senhor, de alinhamento, a um lugar de transformação, que ele possa dar a voz de autoridade para que essas coisas aconteçam no Brasil. Oramos, Senhor, pelo posicionamento, Senhor, do Senado, pelo posicionamento daqueles que podem confrontar os poderes, daqueles que têm autoridade para confrontar os poderes, e pedimos que você interfere no Senado principalmente, Senhor, que há 1 ano e meio tem na sua mão, Senhor, os decretos para tirar o Alexandre de Moraes da posição que ele está, e até agora não se moveram, mas nós juntos como um só homem na autoridade do Senhor Jesus, te pedimos que você tenha misericórdia de nós, Senhor, e que se o motivo disso é para quebrantar o nosso coração como igreja e fazer-nos retornar aos teus caminhos, nos ajuda a reconhecer, para que os teus juízos venham, Senhor, e sarem essa terra, para que a tua justiça venha e sare essa terra. É assim que nós nos posicionamos diante do Senhor nessa manhã. É assim que nós nos posicionamos, Senhor, liberando uma palavra de já e agora. Declaramos que é já, é agora. Declaramos que o dia é hoje. Declaramos que o momento é já. Declaramos que o momento é agora. Senhor, nós liberamos os teus exércitos celestiais, os teus arcanjos, os teus anjos, os nossos conservos, para que recebam ordem através do seu Espírito agora e sejam enviados, Senhor, em todas as direções, aonde cada um dessas pessoas, Senhor, sejam, Senhor, julgadas pelo Senhor, pela força do seu poder, pela sabedoria do seu poder. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em nossos caminhos, mas que também, Senhor, se movam, Senhor, contra todas as pessoas que resistem à tua agenda, que resistem aos teus planejamentos, que resistem aos teus planos, Senhor, e nos faça assentar nesses dias numa posição profética para as nações. Sabemos que são dias de tremendas perseguições, sabemos que são dias de apostasia, sabemos que são dias onde você mesmo vai liberar poder sobre um homem, e esse homem vai enganar a muitos, mas não nos deixa ser contado com aqueles que não conseguem discernir o que você está fazendo. Espírito Santo, não permita que nós sejamos confundidos, Senhor, porque nós não nos arrependemos. A tua palavra fala em Tessalonicenses, Pai, que você vai liberar um poder para esse anticristo fazer sinais, maravilhas, enganar aqueles que não se arrependeram. Não permita que nós sejamos contados, Senhor, entre esses que não dobraram o seu coração ao Senhor, que não deram a senhoria ao Senhor Jesus. Nós clamamos para que você possa nos abençoar, para que nós possamos permanecer, Pai, cumprindo o teu mandato e estando na sua vontade, cumprindo a sua vontade. Não nos deixa ser confundido, não nos deixa cair nos falsos sinais dos falsos profetas, dos falsos cristos, da falsa religião, da falsa paz que vem sobre esses dias, Pai, mas nos orienta claramente para que nós possamos estar com o capacete da salvação, que protege a nossa mentalidade e impede que a nossa mentalidade seja possuída, seja corrompida, seja enganada por esse espírito do anticristo que está agindo na cultura, na arte, na música. Nós, Senhor, enviamos uma palavra agora, Senhor, de clareza espiritual, de iluminação espiritual, de sensatez espiritual, de discernimento espiritual, individualmente para cada irmão e coletivamente para aqueles que estão se juntando numa posição de arrependimento diante do Senhor. Espírito de súplica e arrependimento, levanta sobre nós, Senhor, com autoridade, uma condição de nós testificarmos que estamos alinhados ao cabeça, que estamos submissos ao cabeça, que não estamos sendo enganados de maneira alguma. Faça-nos enxergar a tua vontade com clareza, Pai. É assim que nós oramos, é assim, Senhor, que nós nos posicionamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Se vocês, durante a intercessão e no tempo que nós estivermos aqui, você teve alguma percepção, alguma visão, recebeu alguma palavra? Eu vi aqui nos comentários, alguém colocou Tiago 1:27. Se você recebeu alguma palavra do Senhor e você acha relevante compartilhar, se você tiver certeza que o Espírito que está comunicando com você essa palavra, compartilhe conosco. Coloque ali naquele balãozinho com ponto de interrogação, para que fique gravado aqui, depois a gente possa discernir
aquilo que o Espírito está dizendo, porque eu creio que o Espírito não se movimenta só por uma pessoa. Talvez no momento que nós estamos juntos agora, orando pela nação, orando por esses eventos, nos lugares espirituais, Deus esteja comunicando algo muito sólido, muito verdadeiro e muito importante para você. Então não despreze aquilo que o Espírito pode estar compartilhando com você. Se você teve uma percepção, comunique conosco. Coloque aqui nesse balãozinho com ponto de interrogação. Alguém colocou ali, Tiago 1,27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu creio que esse verso é um verso que leva-nos a pedir perdão. Ontem eu comuniquei com os irmãos que existe um falso conservadorismo, um falso moralismo que julga, por exemplo, as mães abortivas, as mães que abortam conscientemente. E é claro que isso é errado. Todo derramamento de sangue inocente é uma das coisas mais abomináveis que existe na Bíblia. Mas a mesma igreja que julga esse comportamento e que é contra esse comportamento abortivo é uma igreja que não cuida dos órfãos. É uma igreja que não adota os órfãos. Então nós dizemos: não mate o seu filho na barriga, mas nós dizemos: nós não adotamos aqueles que não têm mãe, aqueles que não têm pai. Então esse é um amor capenga, esse é um amor falso, esse é um amor hipócrita, esse é um amor pela metade. Esse não é o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele é contra o aborto, ele é contra a orfandade. Ele não só não deixa matar, mas ele também adota aqueles que estão sozinhos. Esse é o objetivo principal da igreja: ser uma família de adoção, ser um lugar de adoção. Então Tiago, quando ele diz que a religião pura e imaculada com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, nós precisamos nos arrepender, porque nós não estamos visitando o órfão e as viúvas. O Senhor não disse: tire os presos da prisão. Mas deixa eu perguntar uma coisa: quantos foram aqueles que foram visitar o Lula enquanto ele estava preso para pregar a palavra, não para condenar? Porque Mateus 25, a partir do 33, ele fala assim, porque eu estava preso e vocês foram me visitar. Então nós agora, há poucos dias aí, criticamos porque quando se deu o resultado das eleições, fizeram festas nas penitenciárias. Quantos de nós que estamos ouvindo essa live, vendo essa live, já pisou numa penitenciária para pregar o evangelho, para se propor a ajudar um daqueles que precisam ser transformados? Você já fez isso? Opa, quase caí aqui agora, peraí. Você já fez isso? Você já tomou essa decisão? Então, Senhor, eu quero te pedir perdão pelo nosso falso moralismo. Eu quero te pedir perdão porque nós olhamos com intolerância, Senhor, para o preso, oramos com intolerância para a prostituta, oramos com intolerância para a homossexualidade, mas nós não temos coragem, Senhor, de assumir uma posição de abençoá-los, de criar vínculos e encontrá-los. Senhor, nós não sabemos amar, nós não sabemos fazer isso. Senhor, nós não sabemos incluir o pecador sem aceitar o seu pecado. E nós pedimos perdão, porque pela desculpa do pecado, nós repudiamos o pecador. Mas nós queremos, Senhor, abençoar o pecador para que ele se converta, repudiando o pecado, e não ao contrário. E por isso nós te pedimos perdão, porque somos uma igreja intolerante, sim. Somos uma igreja preconceituosa, sim. Somos uma igreja com uma falsa moralidade terrível. E nós te pedimos perdão. Senhor, nós queremos sim que o Brasil seja avivado, que o Brasil seja lavado, que o Brasil seja transformado, mas nós queremos que ele receba isso através de um Espírito da verdade, um Espírito que nos conduz à verdade, um Espírito que nos traga a verdade. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Pai. Nos ajuda a assistir o órfão e a viúva e a se guardar da corrupção do mundo. Nos ajuda a ter uma santidade prática. Nos ajuda a ter uma santidade verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós estamos numa fase, nós estamos num momento do calendário bíblico, no momento da agenda de Deus, que é muito importante que a gente aprenda a contar os dias para a gente alcançar o coração sábio. Salmos fala isso: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que nós possamos alcançar um coração sábio. Então o que a gente entende a partir disso? Que a única maneira de nós termos um coração sábio
É aprendendo a contar os dias. E como é que a gente conta os dias? O Senhor colocou ciclos. Não sei se o barulho do helicóptero está atrapalhando aqui. O Senhor colocou ciclos proféticos para que a gente pudesse aprender a contar as épocas e as estações. Para que a gente pudesse aprender a contar. Deixa eu só esperar o helicóptero da polícia sair aqui. Não sei se está atrapalhando, mas aqui está bem alto o volume. Parece que eles estão fazendo um salvamento ali. Bom, tá dando para ouvir, né, Felipe? Então vamos continuar aqui. Então o Senhor colocou ciclos para que a gente aprenda a contar os dias. E nós estamos entrando num ciclo muito importante, de 2023 até 2030. Existe uma série de eventos que a gente tem falado no decorrer das lives, que eles vão convergir, tanto no céu como na terra, certo? Então, essa questão de governo mundial agora, na geopolítica mundial, essa globalização, você pode ver que pela primeira vez na história, uma nação, ela não toma decisões soberanas sem a intervenção de nações externas, né? Então hoje, por exemplo, vocês sabiam que a gente pode se tornar o estopim da ação bélica da Terceira Guerra Mundial? O que eu quero dizer com isso? A Terceira Guerra Mundial, sem dúvida, já está acontecendo, e eu tenho falado isso desde 2015, quando a Rússia assumiu o protagonismo, tirando os Estados Unidos do centro das atenções da mídia mundial e assumindo um protagonismo. Isso começou, na verdade, em 2013 e 2014, com a anexação da Ucrânia, da Crimeia, e em 2015, então, girou uma chave ali com uma série de outros acontecimentos proféticos, e a Rússia acabou tomando aí o protagonismo da geopolítica mundial. E é claro que não só na mídia, se você for procurar, olhar os jornais a partir de 2015, você vai perceber o quanto a Rússia começa a aparecer e o quanto os Estados Unidos começa a sumir. Mas também nas movimentações econômicas, nos conchavos. Então, essa guerra, essa Terceira Guerra Mundial, assim como a Primeira e a Segunda, ela vai começando numa escala pequena e ela vai aumentando. Dessa vez, a escala começou com Guerra Fria, informação e contra-informação, com sanções, né? Uma guerra de muitas sanções econômicas, e partiu aí para uma guerra tecnológica e uma guerra biológica. E a gente está agora no cume dessas guerras tecnológicas e biológicas, e essa Guerra Fria de sanções, né? O mundo está entrando numa recessão por causa disso. Tem muita gente que não consegue enxergar que a gente está numa guerra mundial. Mas ontem, por exemplo, o primeiro-ministro do Reino Mundo declarou oficialmente estado de recessão no Reino Unido, que tem o maior reserva de ouro da Terra. Você sabia que a maior reserva de ouro da Terra está no Reino Unido? E ontem o primeiro-ministro, que assumiu agora, decretou oficialmente estado de recessão. O que é isso? São efeitos dessas movimentações globais que estão levando a Terra, encurralando a Terra para um momento, criando um problema global, para que em 2030 então se apresente uma solução global. Então esses 7 anos são de extremos acirramentos na geopolítica mundial. Não pense que vai melhorar, não vai melhorar. A grande questão é que lado nós estaremos nessa movimentação, nesse balé político, nesse balé geopolítico. Que lado nós vamos estar? Não vai melhorar, vai piorar. Agora, nós temos todas as reservas necessárias, e nós temos não só para articular boas parcerias, boas alianças na geopolítica, porque a China precisa de nós, a Rússia precisa de nós, os Estados Unidos precisa de nós, a Europa precisa de nós. Outro dia, para vocês terem ideia, estava ouvindo um discurso do Paulo Guedes, né, abrindo mão, né, de uma proposta que o Brasil recebeu para exportar, eu acho que era carne, eu não me lembro exatamente. Por quê? Porque hoje o Brasil, ele tem muita procura
pela matéria-prima brasileira, principalmente na pecuária e na agricultura. Por isso que essa guerra do agronegócio. E se vocês prestarem atenção, meus irmãos, essa é uma agenda que não é uma agenda do STF contra o agronegócio. Isso aconteceu recentemente na Holanda, aconteceu no Canadá, com a mesma intensidade e da mesma forma. O Justin Trudeau, presidente do Canadá, ele fez a mesma coisa lá, certo? Ele bloqueou as contas, o mesmo jeitinho contra o agronegócio. Por quê? Você gera fome no mundo, você gera crise na economia, você gera recessão, você quebra as empresas. Como que você quebra? É o que a gente chamou há um tempo atrás de o grande reset. E ele está se desenrolando cada vez mais fortemente, bem na frente dos nossos olhos. Então, nós precisamos urgentemente que o Senhor levantar uma muralha de intercessão, uma torre de vigia, para que o Senhor não permita que o Brasil esteja do lado errado nessa agenda. Por enquanto, nós somos anti-globalismo. Por enquanto, nós estamos lutando contra essa força. Não tem a ver com o socialismo. O socialismo é só uma perna disso. É muito maior, é isso que eu tenho referenciado os irmãos, é isso que eu tenho falado. Então nós precisamos pedir ao Senhor graça para que Ele possa nos levar para o lado correto. E o lado correto não pode ser discernido por especulação. Só com aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos urgentemente, e eu rogo para os irmãos, eu clamo para os irmãos que estão me ouvindo agora, que desenvolvam o hábito, a disciplina de buscar o Espírito do Senhor, seja onde estiver, seja em que momento estiver, seja como for. Eu imploro para vocês, de tudo que vocês têm que fazer, saiam do TikTok, saiam das notícias, saiam desses lugares com relação a buscar informação. Não busquem informação nesses lugares, vão orar, vão clamar ao Espírito e deixe que o Espírito vai dirigindo vocês para as fontes corretas. O Espírito da verdade vai guiar vocês a toda a verdade. É só o Espírito do Senhor que nesses dias vai impedir que a gente seja não só alcançado por essa agenda humana, mas também pela apostasia, né? Então eu coloquei aí no meu Instagram ontem uma propaganda da Vivo. E a gente tem propaganda de uma marca de relógio, tem propaganda da Nike, tem propaganda da FIFA, todas elas com o mesmo tema, que é o aparecimento, o surgimento do anticristo. Tem várias instituições alinhadas com essa agenda. Agora, quando você olha, e até nos comentários você pode ver isso, quando as pessoas olham para essa estrutura cultural, elas acham que é uma construção humana. Elas acham que existe um grupo de pessoas que está orquestrando isso de maneira consciente. E não é assim que funciona, meu irmão. Não estou justificando, preste atenção no que eu estou dizendo. Existe uma potestade, existe um principado encarregado de influenciar as nações para que liberem essas coisas. Vocês lembram que quando Saul ele começou a contrariar a vontade de Deus e as ordens de Samuel, o que aconteceu? Deus enviou um espírito maligno que atormentava Saul. E por causa daquela influência maligna, Saul tomava decisões totalmente erradas, equivocadas, dava ordem erradas. Agora, Saul não tinha consciência que ele estava sendo invadido. Alguém que conhecia o mundo espiritual falou para ele: olha, você precisa de adoração. Aí levaram então Davi para ele. Quando Davi adorava, o espírito deixava. Mas chegou um momento, mais tarde, que mesmo o próprio Davi foi perseguido por um espírito maligno enviado por Deus para atormentar Saul. Então o que eu quero falar com isso? O que eu quero mostrar para isso? Não pensem que esses caras que ficam articulando essas coisas, eles têm sabedoria, que eles estão construindo a entrada de um anticristo, que eles estão construindo através de uma influência maligna. Eles não conseguem entender isso, eles não conseguem ver isso. Na cabeça deles, eles estão criando consumidores. Irmãos, qual que é a plataforma do globalismo?
é acabar com a nossa identidade para construir consumidores. Quando a gente perder a identidade, a gente passar a ser número, a gente só vai consumir. O que eles querem é consumidores. Por isso, nós temos que transicionar de uma mentalidade de consumo para uma mentalidade de cultivo, certo? Por que você acha que grandes homens aí que detêm as maiores riquezas do mundo, como Zuckerberg, como Elon Musk, como Bill Gates, ao invés deles assumirem um protagonismo de referência social, de cultura social, de política social, ajudando, os Soros principalmente, ajudando as nações a se fortalecerem, eles estão patrocinando vírus, laboratórios clandestinos, criação de tecnologias de vacina que destroem, que enfraquecem o organismo humano. Estão destruindo a soberania das nações, como os George Soros, que investe nas nações para destruí-las. Por quê? Porque eles querem criar uma cultura de consumidores. Eles querem criar uma geração, eles querem criar um legado de consumo. E eles querem exercer o domínio numa geração de escravos. E isso não é idealismo conspiratório, isso é fato. Está nos livros deles. Se você lê os livros, se você lê a agenda deles, não é conspiração. Pegue, eu sempre indico e vou indicar mais uma vez, peguem os livros do Fórum Econômico de Davos. O que está acontecendo hoje no Brasil é um checklist. É tão preciso, o planejamento é tão preciso que tem um checklist do que fazer nesse momento. E o STF está levando esse checklist assim, ó, na ponta da régua. Então essa coisa que aconteceu com os caminhoneiros, dele decretar o bloqueio das contas e colocar multas milionárias, isso é uma dos quesitos colocados pelo Fórum Econômico de Davos para exercer poder sobre as nações, ok? Então, meus amados, nós precisamos urgentemente que o Senhor nos conceda homens sábios, visões sábias, homens videntes que consigam discernir as épocas e as estações. Por quê? Na época que Jesus estava para vir, Deus levanta Daniel. Daniel, ele começa a aprender a discernir as épocas e estações. Inclusive ele que fala, Deus tira reis, estabelece reis, muda as épocas e as estações, certo? E por causa que Deus levantou Daniel, ele não só alinhou a Israel no tempo dele, ele começou a aprender a fazer orações corretas. Então como é que Daniel orava? Veja, Israel estava no cativeiro na Babilônia. E Daniel discerniu o tempo, discerniu as profecias, discerniu as escrituras. Então ele entendeu que já era tempo de Israel sair do cativeiro babilônico e voltar para Israel. Para isso, Deus precisava levantar um homem, um líder que fosse favorável a ele. E aí Deus levanta um líder chamado Ciro. Por quê? Porque Daniel e seus alunos, vamos colocar assim, que eram os irmãos que estavam com ele, começaram a orar para que Deus cumprisse as profecias. E aí ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, e provavelmente mais alguns da cúpula dele, começaram a orar 3 vezes por dia. Eles abriam a janela em direção a Jerusalém e eles clamavam, cumpra o que você prometeu. O tempo da profecia se cumprir e a gente voltar para a nossa terra natal, já chegou. Então cumpre o que você prometeu. Só que Daniel não parou nisso. Daniel começou a fazer o que eu estou fazendo agora. Ele começou a treinar, ele começou a ensinar, ele começou a ativar pessoas que discernissem o tempo, alcançassem um entendimento e um coração sábio, para que eles pudessem fazer uma leitura correta do que Deus estava fazendo e fossem ativados no seu ministério. Por isso, Daniel, indiretamente, ele ativa o ministério de Neemias. Lembra que Neemias começou a chorar quando Ciro apareceu, que foi o cara que proveu? Por quê? Porque ele tinha sido ensinado naquela época da Babilônia por Daniel, pela visão de Daniel, pelo entendimento de Daniel. E Daniel libera Neemias, que volta para Israel e reconstrói os muros, protegendo a cidade, Jerusalém. Esdras, que volta para Israel. Por quê? Porque discerniu o tempo.
e ele restaura a lei, ele libera Zacarias, que volta para estabelecer o templo, e ele libera Josadaque, que volta também e reconstrói junto com Zacarias o templo. Então todos esses homens foram ativados porque alguém começou a treinar esses homens a discernir o tempo, a entender o que o Senhor estava fazendo. E essa escola profética de Daniel, essa escola de intercessão e de discernimento profético de Daniel se tornou tão forte que depois, quando Jesus aparece, vem lá da Pérsia, de onde era essa escola, três magos do Oriente vieram porque eles discerniram que era a época do Messias aparecer. Por quê? Porque eles tinham ouvido os ensinos de Daniel, eles tinham aprendido com Daniel, e eles começaram a contar o tempo, e eles entenderam, olhando o céu através das estações, das épocas e dos ciclos, que era tempo de se cumprir a profecia. Então eles foram ver se tinha se cumprido, e eles viajaram lá da Pérsia para Jerusalém, para Israel, para conhecer o Messias, porque eles estavam alinhados com as profecias. Então nós temos um encargo, meus irmãos, nesses dias, de trazer essa provocação profética e de começar a entender a agenda de Deus, porque esses 7 anos que virão, eles são cruciais. Olha só, agora eu vou ensinar algo muito poderoso para você. Se você estiver me acompanhando com uma Bíblia aí, abre por favor em Gênesis capítulo 6, porque esse texto é um texto escatológico. Primeiro você precisa saber disso. Esse texto é um texto que fala não só sobre o início, fala sobre o fim. Por quê? Porque ele é um símbolo profético. O dilúvio é um símbolo profético daquilo que Deus disse que iria fazer, certo? E em Gênesis 6, quando o dilúvio vai acontecer, Deus fala assim, ó, Gênesis 6, versículo 3, fala assim, ó: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E todo mundo acha que esse é um tempo de vida física, um limite que Deus colocou para o homem, para dizer até quantos anos ele pode viver fisicamente. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque se você olha as genealogias depois disso, muitos homens viveram muito mais anos, até 600 anos, 400 anos, 300 anos, e até hoje existem pessoas que passam dos 120 anos. Então qual que é a chave para entender esse versículo, Assis? É o jubileu. Se você multiplica 120 por 50, você tem quanto tempo? Multiplica aí para mim, 120 por 50, quanto que dá, meus irmãos? E isso fala de um ciclo de tempo, da realização do plano de Deus na Terra. Então tudo que a Bíblia ela comunica, ela está nos orientando à agenda de Deus. O que você tem aqui é um manual de instrução para a criação e para o homem. A Bíblia ela é um manual de instrução. Aí você fala assim, mas Assis, durante a compilação das Escrituras, tanta coisa foi alterada, né, pelos concílios, o concílio de Nicéia, os outros concílios, mas o que está na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, jamais foi alterado. Por isso que, quando descobriram os escritos de Mar Morto, foi tão importante. Ó, o Felipe colocou ali, então 120 vezes 50 dá 6.000 anos. 6.000 anos é o que a Bíblia diz que é o tempo de vida do homem na terra. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Serão os seus dias na terra 120 anos. 120 sobre... Por que eu sei que está falando sobre o jubileu? Então, assim, mas de onde você tirou que é sobre o jubileu? Primeiro, eu já falei aqui, porque os homens, depois disso, continuaram vivendo mais de 120 anos. Ora, se fosse um limite de tempo de vida física, isso não aconteceria. Deus não pode ser mentiroso. Então, como é que eu avalio isso? Com o jubileu. O jubileu é um período de 50 anos que Deus estabeleceu para trazer o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus veio, Lucas
4,18 fala isso. Escuta o que está escrito em Lucas 4,18. Pega lá, Lucas 4,18. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 4,18. Lucas 4,18 fala assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Agora presta atenção, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava citando Isaías 61. Que ano aceitável do Senhor é esse? O ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu, Assis? Ora, no ano do jubileu, os pobres recebiam de novo a condição de ser rico, porque a terra voltava para o seu dono. Os escravos eram liberados, certo? Os cativos eram libertos. Então era o ano que a terra voltava ao seu estado original, certo? Então esses ciclos, eles são extremamente importantes. Nós estamos acabando um Shemitah. Erroneamente, muita gente acha que Deus começa a contar os ciclos a partir do 7º mês, mas não é isso que a Bíblia diz. Você não encontra isso em nenhum lugar na Bíblia. O que a Bíblia faz é anunciar que o próximo ano será um ano jubileu. Então, no 7º mês, se você for ler em Levíticos 24, 23, 24 e 25, sobre as festas e sobre os anos sabáticos, que são ciclos onde Deus alinha a terra, onde Deus regenera a terra, você vai perceber que no 10º dia do no 7º mês, tocava-se a shofar, no primeiro dia do 7º mês, perdão, tocava-se o shofar, anunciando que iria começar o ano jubileu, o próximo ano seria o jubileu. E é fácil de você entender isso, porque isso aconteceu a primeira vez no dilúvio. Então, se você pegar a continuidade do texto que a gente leu ali, onde Deus disse que ele julgaria o homem e o tempo de vida do homem seria 120 anos, se você pegar o capítulo 7 de Gênesis, versículo 11 fala assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Então, quando é que aconteceu isso? De novo, quando Jesus veio, romperam-se as fontes de céu, houve terremotos, tremor. Jesus fica exatamente 40 dias antes de ser elevado ao céu. Certo? 40 dias, se repete o mesmo quadro do dilúvio na ressurreição do Cristo, quando Jesus ressuscita. Houve um dilúvio espiritual, houve um dilúvio no mundo espiritual, terremotos aconteceram, exatamente o mesmo quadro se repete na primeira vinda. Por quê? Porque era um ano jubileu. E ele cumpre literalmente o ano jubileu, libertando os cativos, os escravos, os doentes. E ele estava fazendo isso ali na frente de todo mundo. Então na primeira vinda foi assim, na segunda também vai ser. O mesmo quadro vai se repetir. E se nós não soubermos discernir isso, nós não vamos identificar quem é o Cristo e quem é o anticristo. Certo? Então o anticristo, ele vem trazer uma falsa paz. O Cristo vem trazer juízo. Olha só, a gente já parou para pensar nisso? Eu sei que todo mundo fica falando que vem um grande avivamento. E vem um grande avivamento, mas escute o que eu estou dizendo. Para um pequeno remanescente. Vem um grande avivamento para um pequeno remanescente. O que vem da parte do Senhor é um grande juízo. Quem vai trazer um falso avivamento é o anticristo, que vai receber poder para fazer sinais e maravilhas. Ele vai trazer um falso avivamento, ele vai trazer uma falsa paz, ele vai trazer um falso governo. Então, durante esses 7 anos, vai ter um acirramento muito forte de guerras, rumores de guerras, fome, um monte de catástrofe, certo? Por quê? Porque em 2030 é o ápice da agenda global da ONU. Em 2030 é quando as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, têm que ser alcançados. Então eles vão fazer tudo o que for possível nesses 7 anos para transformar o mundo numa balbúrdia. Para quê? Para que quando chegar em 2030 o mundo esteja estável, que haja uma estabilidade mundial. E aí então se fale paz e segurança. Nesses 7 anos o que nós vamos ver? Nesses primeiros 3 anos e meio, e eu não estou falando isso, eu não estou pregando aqui que são os 7 anos de grande tribulação, eu não estou dando data para isso,
Não confunda o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, independente se isso já é o período da grande tribulação ou não, esse acirramento por causa da movimentação profética que está acontecendo tanto no céu como na terra, vai trazer um agravamento nesses primeiros anos, agravamento. Depois, na metade, 3 anos e meio antes de 2030, ou seja, 3 anos e meio, agora vai estar 23, 24, 25, 26 e meio. Na metade do ano 2026, a coisa começa a ganhar estabilidade. Quando chegar em 2030, a gente vai estar vivendo um novo momento no mundo. Mas é importantíssimo a gente começar a entender esses ciclos. É claro que a gente não vai entender esses ciclos numa live. E o objetivo dessa live não é essa. O objetivo dessa live é instigar, é provocar, é encorajar, dirigir o seu olhar para o lado correto das coisas, para que você pare de olhar através de um funil político, ideológico, para que você saiba no momento de você dobrar o seu joelho, você saiba como você deve, como nós oramos aqui agora, como você deve orar. E um dos meus principais conselhos para você: ore as escrituras, como Daniel fazia. Daniel pegava o livro de Jeremias, onde estava a profecia, dizendo do tempo do cativeiro, 70 anos. E ele pegava e literalmente ele falava para Deus: ó, você escreveu aqui, 70 anos, já se passaram. Então é época de a gente voltar para Israel. Então você tem que orar com base nas escrituras. Pegue textos como Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarias 12, 13, 14, Daniel 11, 12, Ezequiel 38, 39, 36, 37, 38, 39, Salmo 2, Salmo 83, livro de Apocalipse. Pegue esses textos, abre esses textos e comece a orar os seus decretos, comece a orar os seus acontecimentos, comece a orar o que está escrito ali. Porque Deus disse que faria. Então não imagine que Deus vai mudar toda a agenda dele porque você está com medo. Ele não vai fazer isso. Mas você pode estar do lado correto quando você conseguir identificar o que significam essas coisas. Certo? Então essa é a nossa intenção, esse é o nosso coração, esse é o nosso desejo. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nesses dias está havendo uma movimentação e uma operação poderosa no Brasil, alinhando o Brasil com essas profecias. E esse é o momento, e nós não podemos perder. Lembra das viúvas, das virgens imprudentes? O que aconteceu com as virgens imprudentes? O que aconteceu com as virgens imprudentes? Elas não tinham depósito de azeite no momento em que o noivo chegou. O que aconteceu com a noiva de Cantares 5? A hora que o noivo pôs a mão na maçaneta da porta, ela já estava deitada, dormindo e não queria sujar as suas vestes e nem sujar os seus pés. Aliás, não queria pôr as suas vestes e nem sujar os seus pés, certo? Então, nesse momento, nós precisamos vigiar e orar, só que nós não saberemos orar da maneira correta se nós não estivermos vigiando. E a gente não vai saber vigiar se a gente não sabe o que vigiar. Então tem muita gente fazendo muitas orações erradas e colocando esperança em fontes erradas, certo? Não coloque sua esperança nos homens. Não estou falando que os homens não são importantes no processo. É importante a gente ter homens alinhados, não só na política, principalmente na igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de nenhuma instituição de CNPJ, não estou falando de nenhuma denominação, eu estou falando da igreja gloriosa, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, eu estou falando da igreja que o Senhor levantou. E eu preciso parar agora, irmãos, porque nós temos um compromisso 2 horas, eu tenho uma reunião aqui com alguns irmãos, já são 12:30 e eu estou um pouco longe da minha casa, então, da casa que eu estou hospedado. Salmo 82 veio forte para compartilhar, a irmã está colocando aqui. Certo? Então, espero que mais uma vez esse momento tenha ajudado você a abrir sua compreensão, né? E te trazer para mais próximo daquilo que o Espírito está dizendo. E o meu encargo é dar um grito de guerra dos últimos dias e te ajudar a dar um grito de guerra dos últimos dias. Então, depois leia lá, ó, Salmo 82, a irmã compartilhou ali, certo? Não vai dar tempo de eu ler aqui,
Mas o versículo 3 fala assim, é bem interessante: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai das mãos dos ímpios. Certo? Depois você lê em casa o Salmo 82 inteiro, mas parece que está alinhado lá com Tiago 1:27 que a gente leu, certo? Que a religião pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva. Mais uma vez o Espírito está dizendo a mesma coisa: cuida do necessitado, cuida do órfão, cuida da viúva. Talvez você não consiga salvar o Brasil, mas talvez você consiga salvar aquele teu vizinho, aquele que está perto de você. Talvez você pode dar atenção para essas pessoas. Então dê atenção para elas. Tá bom, amados? Vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito, ele possa ativar essas palavras no seu coração. Que ele possa, nesse momento, ativar as palavras no seu coração. Em nome de Jesus. Espírito de sabedoria e revelação, espírito de discernimento, espírito de entendimento. Eu oro para que você ative tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã. Eu oro para que você testifique tudo aquilo que nós falamos nessa manhã. Eu oro para que no nome do Senhor Jesus você possa, Senhor, alinhar o coração dos meus irmãos e derramar sobre eles um espírito de súplica e arrependimento, um espírito de entendimento e sabedoria. Eu abençoo os meus irmãos com essa palavra, Deus, que você possa, em nome de Jesus, testificar com sinais, milagres, Senhor, agora na vida deles, na casa deles, na cidade deles. Senhor, eu também te peço que resgata, Senhor, na sua igreja, a movimentação dos anjos. Envia os anjos, nós oramos pelos anjos. Senhor, sempre a igreja teve ajuda dos anjos. Nós clamamos para que os anjos venham e clamamos para que eles interfiram junto conosco, Pai, fazendo o que tem que ser feito. Nós chamamos os anjos e os arcanjos e abençoamos, Senhor. Sabemos, queremos hoje respostas, Deus. Oramos por respostas. Senhor, nós vamos parar a live agora, mas você continua trabalhando em nosso favor. Nós sabemos que você é um Deus que sempre está trabalhando em nosso favor. Tua palavra fala que você não dorme, o guarda de Israel não dorme. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter notícias, boas notícias, Senhor, com relação ao que está acontecendo no STF, com todos os embargos, com todas as movimentações no Brasil e fora do Brasil. Que nós possamos ver a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deixei mais uma vez para aqueles que se sentirem no Senhor chamados aí para nos abençoar com recursos. Tá aí o nosso Pix, que você possa fazer isso. Se você puder também, depois que eu salvar a live vai ficar salvo, né? Ir lá, dar uma curtida, deixar um comentário, compartilhar com pessoas que precisam ter esses ensinos. Faça isso, mas faça de coração aberto, faça conforme a vontade do Pai, faça conforme a direção do Pai. Espero que vocês tenham sido edificados pela palavra e por esse cenário maravilhoso que Deus nos deu hoje aqui, né? Que no nome de Jesus você possa ser encorajado, que você possa se sentir fortalecido, que você possa se sentir cheio de esperança e possa entender que aquele que começou a boa obra, ele continua trabalhando e que te dê sabedoria para que você entenda que você está incluído nisso. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã, em nome de Jesus.